Pai eterno e poderoso, nós te louvamos, sabe, Senhor? Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor deixou um vivo caminho para a gente. Obrigado porque tua palavra é vida, porque tua palavra é viva. Obrigado porque tua palavra é o Senhor. E Pai amado, nós estamos aqui diante daquele único que tem as palavras de vida eterna. Senhor Deus, nós compreendemos que tudo que nós sabemos é porque o Senhor escolheu se revelar a nós. Não é fruto da nossa capacidade, da nossa própria sabedoria ou do nosso próprio entendimento. Não é fruto da nossa capacidade de investigar o Senhor aqui na letra. Mas, na verdade, Pai, a tua palavra toma vida na gente, nos nossos ouvidos, porque assim o Senhor escolheu revelar ela aos pequeninos que somos nós. E nós estamos aqui, Pai, pequeninos que amam te conhecer. Pequeninos que amam a tua palavra. Continue se revelando a nós, Pai. Mas mais do que uma revelação também, nos capacite a obedecer a tua palavra. Nós acabamos de cantar aqui. Aquele que te ama é aquele que guarda os teus mandamentos. Assim nós cremos, porque assim o Senhor nos ensinou. Muito obrigado, Pai. E eu aqui diante aos meus irmãos, eu me reconheço apenas como um simples instrumento do Senhor, Pai. Obrigado por essa oportunidade, assim oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, Mateus, já está com o papelzinho? Hoje nós falaremos no capítulo 11 de Mateus, né? Como está aí proposto. E a gente tem deixado aí no papelzinho um espaço aí, caso vocês queiram fazer suas anotações com relação ao sermão, né? Aquilo talvez que saltou mais ao entendimento, né? Então fica aí a sugestão. Eu vou passar a trazer mais canetas aqui para a igreja também, mas fica aí a sugestão, né? Quem tem uma canetinha para poder fazer suas próprias anotações, sabe, irmãos? Porque, de verdade, como a gente já falou aqui antes, a gente crê que a condução da igreja ela pertence ao Senhor Jesus no poder do seu Santo Espírito. Ele prometeu isso, né? Que ele enviaria o Consolador, que ele enviaria aquele que nos daria poder, né? Então, eu acredito que nesse momento público, o Senhor fala de forma particular com cada um, sabe? Eu tenho certeza que o Senhor, só Ele mesmo conhece os anseios do coração de cada um. Nós cantamos um trecho aqui, irmãos, que é uma baita de uma verdade. Deixa eu achar aqui. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. O Senhor nos conhece no mais profundo íntimo. O Senhor é Deus poderoso, é Pai nosso, sabe? Inclusive das crianças. A gente fica vendo aqui um exemplo. Arthur e Léo aqui sentado aqui agora, para a gente recebendo de palavra. Eles carregam alguma coisa e com certeza o Espírito Santo responde de forma particular no coração deles, na mente deles, na vida deles, entendeu? Porque Ele é esse Deus, sabe? E não esqueçamos isso. Me aceita com os meus medos, falhas e temores. Ele é esse Deus, irmãos, sem sombra de dúvidas, sabe, família? E hoje, o tema da mensagem é: o Cristo das Escrituras é o único e verdadeiro Mestre. Como eu já falei, como nós já falamos, Mateus capítulo 11, hoje, é o que nós vamos conversar, né? E, irmãos, o mundo, desde o princípio, ele é movido por ensinamento. Falando da nossa parte, nós, os seres humanos. Vamos pegar os nossos filhos, os bebezinhos, nós vamos sendo ensinados, nós vamos sendo educados. Aí, de acordo com a profissão, que de repente lá na frente eles vão escolher um curso técnico. Em tal instituição tem tal curso técnico, na outra tem o que você quer. E nós estamos sempre sendo movidos por ensinamento. Tudo que nós sabemos não é que vem de nós mesmos, é tudo que foi nos transmitido. E os ensinamentos são aperfeiçoados. Olha quanto avanço científico, pai, da sua época criança, hoje. Quanto avanço científico o senhor viu? Inúmeros, não foi, meu amigo? Em diversas áreas da ciência, né? Quantos avanços? Por quê? Os ensinamentos vão se aperfeiçoando. Alguns vão ficando para trás, porque já não serve mais, né? Não dá, foi desmistificado, se assim a gente pode dizer. Foi trago um novo ensinamento para aquele ensinamento. Mas nós precisamos guardar que o único e verdadeiro grande mestre é o Senhor Jesus. Aleluia. E a gente vai compreender isso conforme nós formos desenvolvendo essa conversa de hoje. Irmãos,
A gente está trazendo o tema hoje, o Cristo das Escrituras é o único e verdadeiro mestre. Mas eu queria atentar aqui, antes de tudo, para uma coisa. Por quê? Até hoje existe uma corrente fortíssima que tenta reduzir Jesus a um mestre. E isso é obra maligna. Tudo que tenta tirar a deidade de Jesus, todo ensinamento que tentam passar para a gente de que Jesus não é Deus, é obra maligna. Por quê? Se Jesus não for Deus, a sua pregação está anulada, a sua obra está anulada, a sua autoridade está anulada. E para muitos, e muitas correntes religiosas, tá? Não apenas filosóficas, seculares, não. Muitas correntes religiosas têm Jesus como um grande mestre. Não, Jesus foi um grande mestre, que trouxe bons ensinamentos, mas parou por aí. A gente tem ensinamento de que Jesus é só divino, não foi humano, heresia, está errado. Anula a obra da cruz, porque ele atravessou como homem, ele suportou, né? A gente estudou aqui semana passada, ele não usurpou ser como Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, fez-se servo, fez humilde, né? E foi obediente até a morte. Que morte? Morte de cruz. E aí, por outro lado, querem colocar Jesus só humano. Não, não pode, porque a matéria é toda má. Então, se a matéria é toda má, como que Deus pode encarnar na matéria? Mas isso nos é explicado, porque Deus, ele vem da Virgem, né? Ele vem da semente do Espírito Santo, né? Deus, ele vem como uma promessa, Jesus vem com uma promessa da corrente de Davi, para poder cumprir a profecia ali, né? Mas nós sabemos que Jesus, ele foi posto, vamos dizer assim, ele foi, qual é a palavra que me fugiu agora? E Maria, né? Ele foi concebido pelo Espírito Santo a Maria, como a gente também já estudou aqui, né? Então, nós precisamos lembrar disso, tá? Por mais que Jesus seja o grande mestre da humanidade, o único e verdadeiro mestre. E por que eu falo isso? Porque, tipo assim, todos que trazem os seus ensinos, inclusive pastores em nome do Senhor, a gente não pode esquecer que são homens. Um exemplo, esse aqui que vos fala é homem. Eu não posso aqui querer usurpar na condição de pastor, eu ser igual a Deus, porque eu não sou igual a Deus. Eu estou lutando junto com vocês, meus irmãos. Nós estamos todos juntos nessa luta de nos santificarmos através da palavra do Senhor e todos nós sermos parecidos com Ele e glorificarmos a Ele apenas. É o único nome digno de honra, glória, louvor e exaltação. Sabe? Então a gente precisa guardar isso. A gente também não pode enxergar Jesus apenas como um grande mestre, sabe? Um homem. Não, Jesus bacana, mas foi só isso. Inclusive, muitos defendem, Jesus foi um revolucionário, pô. Jesus trouxe uma visão diferente, né? Foi um homem comum, mas ele se destacou porque o ensino dele era diferente, a visão dele era diferente. Não aceitem isso. Sabe por quê? Vocês vão lembrar junto comigo. Quantas vezes as pessoas se admiravam do ensino de Jesus? Lembra quando as pessoas falam, ele ensina com autoridade. Por quê? Porque Jesus é Deus. Guardemos isso para sempre. Jesus é Deus. Lá antigamente, quando os livros bíblicos começaram a ser escritos, a maioria, tá, foi escritos como refutação de ensino errado. Ó, nós precisamos refutar. As igrejas estão com muito ensino estranho. Então chegou o momento, vamos colocar isso aqui no papel e vamos começar a refutar esses ensinos. E vamos distribuir essas cartas aí para as igrejas, né? Vamos começar a espalhar isso aí pelas igrejas. Por quê? Antigamente era assim mesmo, os ensinos. Um exemplo, vamos supor que fosse um microfone. Oh, Jesus não é Deus, a matéria é ruim, a matéria é toda ruim. Como que pode Deus encarnar na matéria ruim? Aí outros, por outro lado, Jesus só foi homem. Acabamos de falar isso daqui, eu estou voltando para isso ficar bem fixado em nós. Aí a Bíblia nos diz que esses são os anticristos. Tudo aquilo que tenta reduzir Jesus. Hoje talvez a gente não esteja vendo tão abertamente, mas está sutil. Como? Tudo aquilo que precisa mudar a imagem de Jesus, dar um up em Jesus, fazer um upgrade em Jesus, sabe? Jesus, ó, esse ensino é pesado demais para os dias de hoje. Tira. Jesus, esse ensino é mais bonitinho, moderno. Põe aqui. Está servindo ao anticristo, tá, irmãos? O Senhor Jesus nos chamou à liberdade, mas não a liberdade de apresentar um evangelho e um Cristo diferente. Inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: ainda que um anjo do céu, tá? Vos traga um evangelho diferente, que ele seja anátema, que ele seja maldito, né?
Então, nós jamais podemos esquecer que Jesus é Deus. E porque Jesus é Deus, é Ele que traz as palavras de vida eterna. Lembra Pedro, inspirado pelo Espírito Santo? Senhor, para onde que nós iremos se somente o Senhor que é Deus, o Senhor tem as palavras de vida eterna. Além do Senhor pregar com autoridade, o Senhor nos traz palavras de vida. O Senhor nos traz mandamentos de vida, caminho para a vida. E aí a gente coloca Jesus como um grande mestre, o único e verdadeiro mestre. E o mestre, ele traz o que? Ensina, ele traz doutrina. E aí, irmãos, a gente ouve muito, doutrina é perigoso, doutrina mata, doutrina esfria. A gente vai chegar lá. O que aconteceu no Éden, irmãos? Problemas doutrinários. Deus criou, avisou o casal que ele criou, falou, fiz tudo isso, agora vocês administrem. Só quero fazer um pedido a vocês, um único pedido. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto dela. E por que eu digo para vocês que teve problema de doutrina no Éden? Não por parte do nosso Deus, tá, irmãos? A gente está estudando isso em Romanos, e Paulo fala, não que a palavra do Senhor, não que a lei do Senhor errou, não. O problema está em nós, somos nós. Chegou a serpente lá. E, biblicamente, ela nos dá a ideia de que a serpente não rastejava, porque depois foi a maldição dela, a condenação dela. Você vai rastejar, né, e vai comer do pó da terra. Mas, enfim, esse aqui não é o intuito. Imagina a serpente chegando lá. Aí está o primeiro casal lá. Aí chegou para o casal. Deus falou que vocês não poderiam comer do fruto de nenhuma árvore. Falso mestre, já deturpando o ensino de Deus. Aí chegou na figura de falso profeta. Sabe como que ele profetizou no Éden? Certamente vocês não morrerão. Mas o falso profeta, ele profetiza mentira. Certamente vocês não morrerão. E se apresentou como um falso pastor. Tipo, estou trazendo um caminho para vocês, rapaz. O problema de Deus é que se vocês comerem, vocês vão se tornar igual a Ele. E Deus não quer que vocês se tornem igual a Ele. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Deus sabe que vocês podem chegar lá. Mas o caminho do céu é completamente oposto. Não é o homem indo para o céu. É o Deus Todo-Poderoso esvaziando-se a si mesmo e vindo salvar homens e mulheres pecadores. Então, compreendeu a dificuldade da doutrina equivocada? Teve isso no Éden. Deus trouxe um ensino e Satanás, o diabo, trouxe outro ensino. E tivemos dificuldades. E continua até hoje. Dificuldades doutrinárias. Por isso, irmãos, que a gente tem buscado, orado humildemente ao Senhor. Senhor, que essa seja uma casa que fale do Senhor, que viva Cristo, que seja Cristo, que respire Cristo, que se mova por Jesus Cristo. Por quê? Porque não é a denominação que tem palavra de vida eterna. Não são homens, pastores. É Jesus que tem as palavras de vida eterna. E nós estamos chegando no texto bíblico. A gente só está introduzindo para a gente compreender esse ensinamento dele. Já reparou que tudo na nossa vida, seja na nossa caminhada cristã, que nós carregamos um ensino errado, traz dificuldade na nossa vida? Um exemplo, pegamos uma receita de bolo errado. Qual é a chance desse bolo solar? São maiores? Pedimos informação a um amigo, olha, eu preciso chegar lá. E ele me deu um caminho errado, um ensino errado. Pode nos colocar em dificuldade de estrada, de violência, de aumento de trajeto. A enxurrada hoje de internet. Irmãos, sabe o que a galera hoje está ganhando dinheiro em internet? É venda de ilusão. É curso, é ensino. Mas só que é ensino que funciona para um. O líder chega daquela maneira, mas os que estão acompanhando não chegam daquela maneira. E tudo é isso. Nós precisamos estar atentos e trazendo para a nossa vida, porque o Senhor, Ele traz caminhos que nos orientam para todas as áreas da nossa vida. Ele nos traz caminhos que nos mostram o caminho para todas as áreas da nossa vida. E qual é a doutrina correta? É de fulano, é de Beltrano? É a do céu. É a doutrina que vem do céu. É a doutrina de Deus. É a doutrina divina. É a doutrina que vem através da palavra. E a doutrina de Cristo não esfria o crente, irmãos. Pelo contrário, santifica. Pai, santifica-os, na verdade, a
tua palavra é a verdade. É isso, meus irmãos, sabe? Esse é o caminho, esse é o verdadeiro caminho. E agora nós chegamos no momento que nós vamos fazer juntos a leitura do texto bíblico e vamos fazendo a explicação e a aplicação desse texto bíblico. Irmãos, doutrina errada mata pessoas e não as livra da pior morte que nós podemos enfrentar, que é qual? A segunda. Ensino errado conduz pessoas por caminhos errados. Essa é a necessidade de nós conhecermos a doutrina do Senhor, a doutrina bíblica, a doutrina de Deus. Não é o versículo que a gente vai pregar, não. A gente vai pregar a partir do versículo 20. Mas olha o versículo 1. Quando Jesus acabou de dar essas instruções, ensino, aos seus 12 discípulos, ele saiu dali para fazer o quê, irmãos? Ensinar e pregar. Jesus saiu dali para poder ensinar e pregar. E o que Jesus continua fazendo conosco até hoje, seus discípulos? Ensinando e pregando. Então, o culto é o que a gente tem falado há tempos. A gente tem que mudar essa visão. Não é apenas um encontro com os irmãos, mas acima de tudo é um encontro com Deus. É um encontro com Jesus. A gente hoje aqui vai se encontrar com Jesus através da sua palavra, para nós recebermos orientação dele. E a partir desse bom mestre, nós vamos sair daqui e fazer escolhas. Sair daqui e fazer escolhas. Não é assim um curso, não é assim uma mentoria. Nós somos mentoriados para a partir dali nós sairmos e fazermos escolhas. Um curso que nós estamos fazendo de aperfeiçoamento, enfim, o que for. Nós vamos lá, aprendemos e depois vamos fazer escolhas. É a mesma coisa diante do Senhor. Eu queria ler com vocês agora do versículo 20 ao 30. Amém, meus irmãos? Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim. Ai de você, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom, se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito eles teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu, será jogada no inferno. Porque se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. E por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A partir aqui do versículo 20, por muitas vezes, até estudar com um pouco mais de profundidade, compreender o verdadeiro entendimento aqui, quando eu via Jesus falando os ais dele, eu achava, é em tom de vingança. Jesus quer se vingar, irmão, não é. É em tom de lamento. Jesus ficava triste. Jesus não era um Deus vingativo e não é um Deus vingativo. Jesus é um Deus compassivo. E ele lamenta o que estava acontecendo. Então, diz o versículo 20, então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de que, irmãos, de não terem se arrependido. E aí, Jesus ele começa a lamentar a condenação que foi imposta a eles pelo pecado e pelo fato deles não terem se arrependido. E é uma doutrina que hoje está caindo em esquecimento. É uma pregação que está caindo em esquecimento. Eu creio que Jesus pode nos livrar de depressão, de enfermidades físicas, de qualquer outro tipo de problema, mas isso não é o Evangelho.
O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Crê nele como Senhor e Salvador. Aquele que pagou a condenação dos pecados. Aquele que é o próprio Deus que se fez homem, que encarnou. Então aqui, Jesus está lamentando o fato de dessas cidades não terem se arrependido. E ele diz, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Eram cidades prósperas. Eram cidades que viram a manifestação do próprio Deus encarnado. Foram cidades que receberam a visitação do próprio Deus. Mas foram cidades que permaneceram rejeitando a Deus. Que permaneceram rejeitando a doutrina de Deus, a pregação de Deus. Foram cidades que talvez continuaram achando, eu não preciso de um salvador pessoal. Eu não preciso de um Messias. Nós somos cumpridores da lei. Foram cidades que estavam rejeitando abertamente o Senhor Jesus. E ele diz, porque sim, Tiro e Sidom, que são cidades pagãs, e que foram muito citadas no Antigo Testamento, citadas como cidades orgulhosas, sabe? Como cidades iníquas, orgulhosas e iníquas, orgulhosas de si mesmo. E ele diz, se tivesse operado os milagres lá, eles teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Lembra Jonas em Nínive? Jonas foi a Nínive, levou a pregação do Senhor, e os ninivitas se arrependeram. E Jesus diz que os ninivitas se levantarão para poder julgar aqueles que não creem, aqueles que continuam não crendo nos ensinos e na pregação do Senhor. E mais uma vez ele diz, se vocês tivessem se arrependido, se isso tivesse sido pregado em Tiro e em Sidom, eles teriam se arrependido com pano de cinza e saco. E sabe, irmãos, Jesus, ele segue firme na sua pregação e ensino. Ele segue firme na doutrina divina e eterna. Vocês percebem que Jesus, ele não anula a verdade por causa da causa do amor. Jesus, ele não altera a sua doutrina, o seu ensino, por causa da causa do amor, entre parênteses. Por quê? Porque ele próprio é o amor. Jesus, se Deus é amor, Jesus é Deus, Jesus é amor. Mas só que hoje está sendo confundido verdade com dureza. As pessoas estão chamando aquilo que é verdadeiro de duro. E Jesus não negociou a doutrina, irmãos. Quem é o mais invejoso da Bíblia? Na minha opinião, é o diabo. Ele quer copiar Deus em tudo. Ele quer copiar Jesus em tudo. Vocês acham que o diabo não ia se envolver na pregação do amor? Na doutrina do amor? A diferença é que ele é aquele que vem e deturpa. Ele é aquele que vem e traz o ensinamento errado. E hoje vocês estão vendo o evangelho do amor? Que tudo pode. Não, Deus nos ama. Eu posso viver minha vida de qualquer maneira. Ah, eu sou assim, Deus me ama assim. Jesus é assim. E é isso que está atraindo as multidões, irmãos. Isso não é da nossa época, isso é antigo. O que atrai multidões são pregações, ensinos vantajosos às multidões. Quem quer ouvir que você precisa morrer? Quem quer ouvir que você precisa negar a si mesmo? Quem quer ouvir que é um pecador? Hoje tem muita gente que não está nem mais falando de pecado. Ah, erro. Não, é pecado. Pecado é ofensa contra o Senhor, é ofensa contra o próximo que foi criado pelo Senhor. Pecado é pecado, irmãos. E sabe, na ótica do inferno, o amor anula a verdade e coloca a verdade como uma arrogância, como falta de amor. Mas vamos ser sinceros, irmãos. A gente está vendo a sociedade ruindo, as nações ruindo. Vamos ser sinceros. Quem é verdadeiro amigo? É aquele que fala a verdade ou é aquele que te omite a verdade? É o que fala a verdade. O verdadeiro amigo é aquele que vai chegar, Leonardo, muda tua rota. Tu está indo por caminho de morte e perdição. Agora o famoso amigo da onça, não. É isso mesmo, cara. É isso daí, parabéns, vai, segue. E talvez ele no coração ele está intentando, segue, que ele logo vai cair ali na frente. É menos um. É menos um. Esse é o ensino do diabo sobre amor e verdade, irmãos. Mas quem é a verdade? A verdade é Jesus. E o que as pessoas mais odeiam nos tempos atuais? A verdade. Quando você coloca Jesus como mais uma possibilidade, as pessoas aceitam. Agora, quando a gente defende, não é? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, aí as pessoas já se inflamam, já se arrepiam. Mas por que ele é o único? É assim que nós cremos.
E por que que isso incomoda tanto? Por que que isso mexe? Por isso, irmãos. Por quê? Porque tem um mundo espiritual envolvido nessas coisas todinhas. Irmãos, sabe o que o diabo tem feito? Vocês precisam adaptar Jesus, a pregação e o ensino de Jesus. Jesus está muito duro. Como que vocês vão falar um exemplo de relacionamento homossexual nos dias de hoje? Omite isso. Pula isso daí. A diferença é que a gente prega a verdade sem ódio. A gente prega a verdade com amor. É esse o caminho que nós cremos. É esse o caminho que nós precisamos apresentar. Mas nos preparemos, irmão, porque vai doer. E vai doer cada vez mais. Porque as pessoas não querem. As pessoas não querem a verdade. As pessoas não querem ouvir a verdade. Irmãos, em algum momento a gente vê Jesus falando que o amor anula a necessidade de arrependimento. Não anula. É necessário que nós nos arrependamos. É necessário que homens e mulheres se arrependam dos seus pecados. Abandonem os seus pecados. E busquem viver uma vida, um caminho que agrade e que exalte o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Não mudou. Não mudou. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E o Senhor disse: eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Vocês estão compreendendo que a gente também fala há tempos? Quanto mais o Senhor se revela a nós e nos ensina, a nossa responsabilidade aumenta. Nós estamos recebendo as primícias do céu, irmãos. Nós estamos recebendo as primícias do Senhor. E aí Cafarnaum, ele diz: e você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Por quê? Cafarnaum também estava próspera naquelas épocas. Caminho para Damasco. Cidade desenvolvendo, crescendo, rejeitando o Messias, rejeitando a sua doutrina, rejeitando o seu ensino. E aí, da mesma forma que a Babilônia achava que seria elevada até o céu, o Senhor trouxe uma condenação para a Babilônia através de Isaías: você será lançada no inferno. Porque se em Sodoma, se tivesse operado os milagres que eu fiz em você, eles teriam permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo para você que no dia do juízo, está compreendendo, irmãos? Que Jesus prega que vai ver um juízo. Estão compreendendo que hoje em dia também a gente quase já não se ouve mais falar no juízo? Ou se ouve assim só como uma pincelada, uma coisa: pula isso daí, isso aí não é pop, não. Isso daí não dá marketing, não. Pula esse negócio de juízo. Pula, passa fora. Mas Jesus está falando, irmãos. A gente não pode omitir essas coisas. Porque, mais uma vez, o amor ele é verdadeiro. O amor ele não mente. O amor ele não engana. Paulo escreve aos Coríntios sobre isso. O amor fala a verdade. O amor não esconde nada da gente. Sabe, isso são palavras de vida eterna. Isso são caminhos de vida para a gente. E aí o texto continua dizendo: por aquele tempo, Jesus exclamou. E o que significa esse por aquele tempo? Já é o tempo que a popularidade de Jesus está em decadência, em velocidade rápida. Por quê? Jesus começou a apertar o ensino dele. Jesus começou a aprofundar o ensino dele. E aí ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. A alegria de Jesus não é porque os sábios estavam ignorantes. Jesus não tinha alegria nisso. A alegria de Jesus é porque o Senhor revelou essas coisas àqueles que eram pequeninos, aqueles que eram tidos como ignorantes, como incultos. O Senhor estava desvendando o reino dos céus a eles. E os sábios permaneciam lá na sua dureza, achando que eles sabiam o caminho para o céu, que eles conseguiam desbravar o caminho para o céu. É o problema da Torre de Babel. São os homens querendo chegar a Deus, sempre os homens achando que podem se achegar ao Senhor, mas é sempre o Senhor que vem, como ele veio no Éden para vestir aquele casal. É sempre o Senhor que vem misericordioso. E o que é maravilhoso, a gente vê Jesus dando graças por isso, né? Um exemplo agora, a gente pode aplicar isso assim dessa maneira. O Senhor Jesus, nesse momento, dá graças ao Pai. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor está revelando tudo isso àqueles pequenininhos que estão ajuntados lá agora. O Senhor está desvendando, está dando a eles. Irmãos, em nome de Jesus, tá? Não é frase de efeito, de impacto, não. O que nós estamos recebendo aqui nesse momento simples aqui agora. Simples aqui, ó, entre a gente.
Não se troca por nenhum outro tipo de ensinamento. Glória a Deus. A gente podia estar aqui num curso agora de como ficar milionário em um dia. E de verdade mesmo. Ia estar cheio, né, minha irmã? Isso aqui não é dando para ninguém, né? Ia ter que fechar o bairro, ia ter que... Meu Deus, ia ser uma confusão. Mas sabe, não troquemos o que a gente está recebendo do Senhor por nada. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Olha que maravilhoso. É do agrado de Deus nos revelar. Sabe, não é uma coisa assim mecânica, o dar por dar. O Senhor se compraz, é do agrado do Senhor. Há alegria divina nisso. Tudo me foi entregue por meu Pai. Irmãos, que exemplo de humildade é o Senhor Jesus, né? Porque ele já tinha operado milagres, pregava com autoridade, ensinava com autoridade, e talvez aquele já poderia ser o bambambam. Vamos invadir Roma, vamos tomar tudo. Agora o império, o trono do mundo está aqui. Tudo aquilo que o diabo ofereceu ele na tentação e ele rejeitou. Irmãos, às vezes parece que é implicância, mas não é implicância. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus, compreender as coisas. Às vezes a gente vê, eu declaro que São João da Barra é do Senhor Jesus. Irmãos, só me ensine isso. Jesus responde a Pilatos, o meu reino não é daqui. O diabo ofereceu todas as nações a ele. Não quero. Eu vim fazer a missão do meu Pai. Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Apocalipse nos diz que todas as nações se embebedaram com o sangue da grande Babilônia, a grande meretriz. Não existe mais essa. Jesus está salvando homens e mulheres em São João da Barra, e beleza. Mas o mundo jaz no maligno. Os governos desse mundo estão atendendo aos propósitos eternos do Senhor, mas jaz no maligno. Só tem um que governa com justiça. E o evangelho é isso. É chegar, é orar pelas autoridades, é chegar para as autoridades e falar, se arrependam dos seus maus caminhos. Abandonem a corrupção, abandonem isso. Não é chegar, isso não é evangelho, é bênção, é mais bênção, você continue governando com justiça. Não é! Não podemos trocar, confundir as coisas. Ou nós pregamos o reino de Deus ou pregamos o reino dos homens. Não tem como embolar e misturar a pregação, dividir a pregação. Às vezes a gente está prometendo o que Jesus não prometeu. Vamos curar a depressão. Vamos curar aquilo. Você não vai ser mais traído. Como que nós não vamos ser traídos? Isso não está no nosso controle. E se Deus não quiser curar a nossa depressão? Louvado seja Deus. A gente não canta com tudo pulmão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Aí Deus não faz. O câncer veio e nos levou. Mas essa é a grande compreensão do cristão. O câncer não matou o cristão. O cristão venceu o câncer. Porque o cristão não é daqui. O cristão é do céu. O cristão já se vê com o corpo glorificado, sem câncer, sem depressão, sem ansiedade, sem pânico, sem diabetes, sem o que for. Nós não somos daqui. Aleluia! Um exemplo, esse Atien dos bilionários afundou. Morreu bilionário com mais idade, bilionário jovem. O dinheiro guardou os bilionários? Por mais que eles pudessem comprar o iate de maior tecnologia que existisse, não guardou. E aí ele diz, ninguém conhece o filho a não ser o pai. E ninguém conhece o pai a não ser o filho. Por quê? Eu e o pai somos um. Aleluia! Jesus é Deus. Está compreendendo? Os ensinamentos que Jesus trouxe são ensinamentos eternos, divinos. Senhor, somente Tu tens as palavras de vida eterna. E por que Deus nos reúne em estudo, em culto, em momentos de estudo, palavra? Para nos encher com Sua palavra, para nos encher com a Sua sabedoria, para nos encher com o Seu poder que vem do alto céu, através do Seu Santo Espírito. Por quê? Porque nós não somos daqui. E aí ele diz, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Aleluia! Léo, é do agrado do Pai. E o Filho quer te revelar. Sabe, são tesouros.
Vamos imaginar agora o dono de um garimpo chegou aqui, ó, vai por ali, vira à esquerda e dá uns 40 metros para frente e cava 2 metros que vocês vão achar uma pepita de ouro de 3 quilos. É o que Jesus está fazendo com a gente sempre que a gente vem na palavra. Ele vem, cava a palavra, busca e vai nos entregando essas pérolas eternas. Toma. Agora vai cumprindo a tua missão. Eu estou te enchendo de ouro eterno. Eu estou te enchendo de ouro eterno. Agora vai e cumpre a missão. Agora vai e cumpre a missão. E sabe o que eu estou fazendo, que ele promete? Eu estou guardando isso tudo para você lá. Aonde a traça, a praga não chega, o ladrão não rouba, a traça não corrói. Eu estou guardando tudo para vocês. E agora, irmãos, chega o grande chamado. Irmãos, ensino, pregação, doutrina que contém meias verdades é doutrina eterna? Guardemos isso, tá? Tudo que é uma meia verdade no reino de Deus é mentira. No reino dos homens pode até ser uma meia verdade, mas no reino de Deus é mentira. Se é meia verdade, é porque a outra metade não é verdade. E é mentira. O que não é verdadeiro é mentiroso. Amém? Guardemos isso. No reino de Deus, meia verdade é mentira. Seja o teu sim, sim, e seja o teu não, não. E agora vai chegando, sabe, irmãos, esse grande convite maravilhoso. Esse convite de um relacionamento íntimo, pessoal, caloroso. Aprendendo dele, andando com ele. Que ele diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E sabe quem estava cansado dentro de Israel? Era o povo que estava recebendo doutrina e ensinamento errado. Lembra de Jesus falando: cara, vocês estão fazendo o pessoal carregar fardos pesados e vocês mesmos não carregam isso. É tanta invenção, é tanta doutrina, é tanta coisa que meu pai não criou, que meu pai nunca deu para vocês, sabe? É tanta coisa que tem que ser feita. Hoje em dia é tanta pregação de honra. E só honra os homens. Honra o líder. Honra os pastores. Irmãos, isso vai tornando as pessoas cansadas. Sabe? Aquele que é fonte de alegria, de paz e de alívio. Quando vem aquilo que não é dele, torna o caminho pesado. Torna a estrada pesada. E é isso que ele está falando. Mas só que isso se aplica a gente também, irmãos. Que estamos lutando as nossas vidas, sabe, que estamos passando as nossas lutas, os nossos medos, me aceita com os meus medos, falhas e temores. E ele está chamando: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É promessa firme e segura, promessa firme e segura. E ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Está compreendendo, irmãos? Não é aprender do pastor, não é aprender da denominação. É claro que nós estamos aqui na missão de guiar, de ajudar, mas nenhum homem oferece e entrega aquilo que somente Jesus pode dar. Às vezes a gente pode estar na igreja, no ambiente, no convívio, mas completamente sobrecarregados, cansados. Por quê? A gente não está indo àquele que realmente nos alivia, aquele que tem um jugo maravilhoso. E ele disse: aprenda de mim. Mateus, aquilo que o Léo não pode te responder, o pastor Léo não pode te responder, eu posso. Ou melhor, só eu posso. E é assim com cada um de nós, irmãos. Vocês sabiam que na época de Jesus, quando ele diz aqui, eu sou manso e humilde de coração, isso eram 2 adjetivos para poder se escarnecer um mestre? Mestres homens de Israel que fossem mansos e humildes, eles se tornavam motivo de chacota. E provavelmente Jesus, quando bradou isso, ele se tornou mais um motivo de chacota por isso. Sabe o que Jesus está falando com isso daqui? Eu sou manso e humilde de coração. Ele está falando: eu não deixo ninguém pelo caminho. Os mestres daquela época, se a gente não se desenvolvesse como eles achavam que a gente tinha que se desenvolver, abandona, isso não vale nada. Bota para fora do meu colégio, que isso vai manchar o nome do meu colégio. E isso daí. Jesus fala: eu não vou deixar ninguém pelo caminho. Você tem dificuldade de entendimento? Eu sei que você tem. Você tem dificuldade na leitura? Eu sei que você tem. O teu irmão é de uma maneira, você é de outra. Você é tão especial quanto o teu irmão para mim. Meu Deus, o irmão é eloquente.
Para mim não tem distinção, eu não faço acepção, eu não olho como os homens olham. Por quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Eu tenho prazer, meu Pai se agrada em a gente te ensinar, a gente te revelar. Ah, eles não têm paciência? Jesus, eu tenho. Ah, fulano é trabalhoso, fulano é trabalhosa. Não, para mim é amado, para mim é amada. Ah, mas ele traz... É esses que eu quero aqueles que estão com dificuldade. Eu vim para os doentes, eu não vim para aqueles que se sentem bambambãs, não. E vocês acharão descanso para a sua alma. Tem algumas traduções, irmãos, que coloca como alívio. E eu, particularmente, eu gosto muito. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu, particularmente, eu gosto muito da palavra alívio aqui nesse caso. Por quê? Jesus, quando falou descanso, Jesus certamente não prometeu a seus discípulos uma vida de inatividade ou repouso, nem isenção de tristezas ou lutas, mas sim lhes assegura que se mantiverem bem unidos a Ele, acharão alívio para os fardos esmagadores, acharão alívio para as angústias arrasadoras, acharão alívio do sentimento de frustração, acharão alívio quando estiverem se sentindo fúteis e serão libertos da desgraça de uma consciência sobrecarregada pelos pecados. Jesus, quando ele falou, vocês acharão descanso, alívio para a sua alma, não foi a ausência daquilo que é externo, mas foi a certeza da presença dele conosco. Amém. É esse evangelho, foi a oração da nossa irmã Jane. É esse evangelho que leva esse Jesus às pessoas. Irmãos, nada nos muda com relação às pessoas, vocês vão entender o que eu vou falar agora, que ainda não conhecem a Cristo com relação a pecado. Nós somos tão pecadores quanto a eles. Mas há algo maravilhoso que nos muda. Por quê? Porque o Pai desvendou o reino para a gente. O Pai removeu as escamas dos nossos olhos. E nós somos devedores desse evangelho. Porque por pura bondade o Senhor veio. E Jesus termina dizendo, por quê? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve? Porque é uma mensagem de graça. O caminho a Deus não é mais pelo que nós fazemos para chegar a Deus. É o nosso reconhecimento por fé do que Jesus fez para que nós estivéssemos reconciliados com Deus. Por isso que o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Irmãos, não tem aqueles dias que a gente gosta de falar no nosso crentez, que a gente está atribulado, a nossa mente está confusa, né? Eu estava conversando com uma irmã essa semana e eu achei muito maravilhoso. Porque ela falando, eu quando eu estou assim, quando eu sinto que a chapa está esquentando nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, aí é que eu corro para a palavra e para a oração. Que aí a coisa começa a organizar, aí começa a vir um alívio, sabe? Ela não dizendo que ela não faça isso com constância, mas ela dizendo que é o que acalma, é o que traz alegria. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, esses sentimentos estão fora do nosso controle. O que a gente pode fazer é como nós responderemos e nós controlaremos. Porque tem coisas que vêm. A nossa mente produz, os nossos pensamentos produzem diversos cenários, diversas possibilidades. E aí a gente começa a fazer escolhas. E aí a gente se pergunta, com quem que nós estamos mais parecidos? É a pergunta da semana passada. É com Cristo ou com os homens? Todos os dias fazemos escolhas. Todos os dias. E o que tem mais influenciado as nossas escolhas? Jesus e os seus ensinamentos ou o nosso coração? Ou o ensinamento dos homens? Jesus está apontando diariamente um caminho. O nosso coração apontando o outro. Os homens apontando o outro. O diabo apontando o outro. Mas calma aí. O nosso coração não aponta só um caminho. Aponta vários caminhos. O diabo não aponta só um caminho. Ele aponta vários caminhos. E o mundo não aponta um só caminho, ele aponta vários caminhos. Por quê? Eles querem uma mente confusa, uma mente de ânimo dobre, uma mente dividida. Mas só que a Bíblia nos fala, amizade com o mundo é inimizade contra o seu Deus.
O que está movendo teus sonhos? O que está movendo os teus projetos? O que está movendo os nossos dias? O Evangelho é isso, irmão. O Evangelho não tem nenhuma novidade. Erro ser nosso seria se nós estivéssemos todo domingo. Não tem uma novidade. E por que o Evangelho está sempre se repetindo? Por quê? O Senhor conhece a nossa inclinação. A gente está estudando isso em Romanos. A nossa carne é todo dia inclinada por outro caminho. E aí Jesus vem com palavras de vida eterna, nos colocando no caminho ao qual nós precisamos seguir. O caminho eterno. E aí, a gente pode fazer uma escolha. Em que eu confio? Às vezes a gente pode achar, é um direito. Não tem eternidade, não. Não tem vida eterna, não. O negócio demorou muito, vai vir mais não, acabou. Eu sei que acabou. É escolha. Agora eu quero desenvolver as coisas daqui. Eu preciso olhar para mim, para o meu umbigo. Jesus nunca nos proibiu de nós olharmos para nós mesmos, mas com limite. Não é Deus se adequando ao plano nosso. Deus vai olhar, o Roger escolheu isso, isso e isso. Aí faz uma reunião, Pai, o Filho e o Espírito. Como que a gente vai se enquadrar na missão, no plano do Roger? Nos sonhos de Roger? Fulano não. O Senhor deixou a palavra dele para o Roger. O Senhor deixou o Espírito dele habitar no Roger. O Senhor salvou o Roger. E a partir disso, o Roger enquadra sua vida no plano de Deus. A missão do Senhor. Guardemos isso, sabe, irmãos? Jesus é o grande e verdadeiro mestre. E Ele está nos conduzindo por caminhos de vida. Aprendam de mim. Por quê? Eu sou manso e humilde de coração. Tomem sobre vocês o meu jugo. Por quê? Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse é o nosso Cristo amado. Louvado seja Ele sobre todas as coisas. Amém, meu irmão?